Oi, olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou na parte daquele vídeo que eu fiz sobre traumas, né? Quando você se traumatiza, o que é que acontece com o seu corpo? Então acontece várias coisas. E hoje nós sabemos o que é trauma, mas nós estamos ainda engateando no tópico, né? Nesses estudos de trauma. Nós ainda estamos engateando. O trauma, ele foi descoberto. O trauma, ele sempre se falou em trauma, mas o trauma emocional, o trauma do sistema nervoso, ele só foi começado a estudar através de uma pressão política depois da guerra do Vietnã. Quando os veteranos que voltaram, os sobreviventes, né, que voltaram da guerra, eles não queriam mais ser tratados pelos médicos. E aí ninguém sabia por quê. Eles fundaram também a associação para poder entender o que estava acontecendo com eles, né? Eles realmente, os sintomas eram horríveis. E os remédios psiquiátricos apenas dopavam eles, não resolvia o problema. Quando passava o efeito, eles continuavam tendo os mesmos sintomas. Então, o que se descobriu? Que o trauma, ele é fisiológico em primeiro lugar e depois é que ele se torna psicológico. Ele não é separado, mas o trauma emocional, ele se estoca no sistema nervoso. E depois tem as consequências psicológicas. As consequências psicológicas são sintomas do trauma que é fisiológico. Então, assim, depois da guerra a guerra do Vietnã contribuiu para os estudos, para os cientistas irem procurar respostas o que era que estava acontecendo com eles, entendeu? Então, eles foram pesquisar. Poucas pessoas falam no trauma emocional, as pessoas falam trauma, enquanto que existe o trauma físico. E esse trauma psicológico, que as pessoas dizem, ele na realidade é um trauma fisiológico com sintomas psicológicos. É bem complexo o trauma. Não é simplesmente como as pessoas falam. Muita gente diz até que é frescura. Olha só, isso é muita ignorância, então a gente desconsidera quem fala dessas coisas. O trauma emocional, quando esses homens voltaram da guerra, que eles tinham essas reações, eles eram chamados de fracos, covardes e de várias coisas, medrosos, frouxos e de vários adjetivos depreciativos, quando na verdade eles estavam traumatizados. Quem não se traumatiza com a guerra? Me responda. Se nós que ficamos bem distante nos traumatizamos, agora imagine quem faz parte, quem participa daquela coisa desumana, daquela coisa animal, né? Que é uma guerra. Uma guerra é uma coisa muito estúpida. Então, o trauma foi classificado antes como fisioneurose. No momento é chamado de estresse pós-traumático. Então, o trauma não é uma neurose. Trauma, ele é fisiológico, porque as nossas células, elas têm memórias, elas são vivas. Nesse invólucro aqui, que nós somos um invólucro que carregamos várias sabedorias dentro de nós, na verdade somos muito ignorantes nas reações humanas, nas nossas reações, sobre nossos sofrimentos emocionais, sobre nossas reações emocionais em todos os aspectos da nossa vida. Existe sim uma ligação entre o trauma individual, o seu trauma, e o trauma social. A guerra é um trauma social. A escassez, quando falta alimento para a população, é um trauma social. Quando falta água, é um trauma social. Quando falta energia, quando acontecem essas tragédias, é um trauma social. Porque atinge várias pessoas e cada pessoa reage de uma forma, cada pessoa é sensível de uma forma. E tem esse trauma que a gente adquire através das nossas relações
próximas, das nossas relações familiares, das nossas relações românticas. Então, esse trauma, ele precisa ser entendido, compreendido, tratado, respeitado. Respeitar como a pessoa reage ao acontecimento que afeta o seu físico, que afeta o seu fisiológico e traz consequências para o seu psicológico. Então é muito complicado entender o trauma e a maioria das pessoas e até profissionais, eles debocham. Hoje, por exemplo, um seguidor meu me mandou um post com um deboche muito grande sobre terapia. O título do post é assim: quando você vai ao psicólogo do SUS. E aí começa um deboche muito grande, porque as pessoas não entendem o trabalho de um profissional. E não é só não entender, como não respeitar. Eu achei aquele post de um desrespeito tão grande a alguém que está preocupado em cuidar do outro. E às vezes essa pessoa, esse profissional, também está doente, também está sofrendo. E mesmo assim, ele se dispõe a ir cuidar do outro, em detrimento do sofrimento dele. A outra coisa, o sofrimento, ele não é exclusividade de uma pessoa pobre, de uma pessoa ignorante, de uma pessoa que não teve a sorte de ter acesso a determinadas informações. O sofrimento, ele não é exclusivo dessas pessoas que não tiveram oportunidade. Sofrimento é para qualquer pessoa. O trauma é para qualquer pessoa. Tem os traumas individuais e os traumas sociais. Vocês que vivem com pessoas tóxicas, que vocês chamam todo mundo de narcisista, vocês que vivem com essas pessoas, então essas pessoas, elas têm, essas pessoas tóxicas causam traumas individuais. Vocês sofrem. Não é porque uma pessoa está dando conselho que ela também não tem os problemas dela, os traumas dela. Veja o caso de Cíntia Chagas. Veja o caso grave que essa moça passou. Todo mundo... Eu sempre percebia, tinha alguma coisa errada com ela. A Cíntia Chagas, né? Ela perdeu o brilho um tempo depois desse casamento. Mas acontece o seguinte, as pessoas sempre acham que porque são inteligentes, são bonitas, são despachadas, podem mudar as pessoas. Que o amor que elas têm e o glamour que elas têm pode mudar as pessoas. Porque ela vinha sofrendo abuso desde o início do relacionamento, que durou, antes do casamento, 2 anos. Ela achou que iria mudar essa pessoa. Ela achou que iria transformar essa pessoa em uma pessoa saudável mentalmente. Amor não cura problemas psicológicos. Amor cura carência de amor. Então, olha só o que essa moça passou. Poderia ter sido coisas mais graves, mas ela apostou no glamour, no charme, na beleza, né? Nas palavras lapidadas que ela... Não é assim que a coisa funciona. Palavras lapidadas, palavras bem colocadas, polidez, charme pessoal, a beleza física, o reconhecimento do público, nada disso afasta o risco de um predador, de uma pessoa abusiva, de um psicopata, de um narcisista e de um sociopata, de um abuso de um borderline, abuso de uma pessoa traumatizada, porque as pessoas traumatizadas também são abusivas. Algumas são recolhidas no seu trauma e outras, dependendo de como foi o trauma que nós vamos falar aqui, talvez eu faça 2 vídeos, talvez não dê para fazer um vídeo só dessa segunda parte, porque é muito longo e eu preciso explicar para vocês várias coisas. Então, existe sim uma ligação entre o trauma individual e o trauma social. Na verdade, quando você sofre um trauma, acontece uma desintegração do seu eu. O meu eu, quando eu me traumatizo, ele se desintegra. Eu não sou mais a mesma pessoa. E muitas pessoas jamais voltarão a ser após um trauma. Você diz assim, poxa, fulano era assim, assim, assim. Essa pessoa se transformou. Então, quando
Por exemplo, quando você se traumatiza e no momento que você se traumatizou, você sentiu raiva. Então, o seu sistema nervoso de fuga e luta, ele vai estocar a raiva que você sentiu naquele momento. Você fica uma pessoa reativa, explosiva, briga por tudo, briga com todo mundo, perde as pessoas valiosas da sua vida, começa a fazer um monte de coisa errada, entendeu? Fica sem paciência e aí começam os problemas físicos. As doenças físicas começam a aparecer. Quando você, por exemplo, uma pessoa que se traumatiza por violência sexual, trauma sexual é diferente dos outros traumas. Então, porque as reações são diferentes. Mas quando uma pessoa se traumatiza por violência sexual, o trauma sexual é o trauma pior que existe e dificilmente alguém se recupera de um trauma sexual. Normalmente a pessoa do trauma sexual, ela estoca três emoções: raiva, vergonha e nojo. Ela começa a ter problemas com cheiro, ambiente, sujeira. Então ela desenvolve toque, ela tem medo do toque físico, ela tem nojo das coisas, só que ela não sabe por que ela está daquele jeito. Foi o nojo que ela sentiu no momento do trauma, no momento da violência sexual. Quando o seu pai briga com você, quando sua mãe briga com você, quando o seu colega briga com você, quando chama você disso, você sente uma raiva, porque você não é aquilo. E aí você estoca a raiva. E você passa a ser uma pessoa reativa, a ser uma pessoa intolerante, a ser uma pessoa agressiva. E aí você é chamada de narcisista também. Porque narcisismo é um distúrbio diagnosticável, enquanto que essas outras reações não são diagnosticáveis. Então, você chama o outro de narcisista, mas você acha que você não tem nenhum traço narcisista. Você pensa nisso. Então essa desintegração do seu ser tem consequências e começam a aparecer os problemas fisiológicos, porque o sistema nervoso não é na mente, embora tenha conexão com o cérebro, claro, porque tudo no nosso corpo se conecta, nada é separado, nada é individual, é uma família que tem dentro de você e eles ficam se comunicando através das células, mandando aqueles sinais e às vezes eu tenho a impressão que eles conversam aqui para nós, só para nós, tá? As nossas células, elas ficam lá fruticando, elas ficam lá fofocando, elas ficam lá fazendo queixa uma para outra, né? Eu já falei para vocês que o cérebro, ele pede o coração pede socorro ao cérebro, o cérebro pede socorro a outra parte do corpo, ao fígado, o fígado pede socorro para o cérebro pede socorro ao coração, o coração pede socorro ao seu sistema circulatório. E aí o sistema circulatório, eu não tenho nada a ver com isso, eu não mandei você se traumatizar, eu não quero saber do que aconteceu, e você está me estressando e eu vou entupir aqui as veias para não receber mais comunicação. E aí? Você tem que imaginar essas coisas, porque isso tudo está acontecendo dentro de alguém que está traumatizado e você não sabe. Você já viu essas pessoas que andam assim o tempo todo? O tempo todo tá assim? Imagine o que está dentro dessa pessoa. A tensão, o nervoso, o trauma que essa pessoa passou e nem sabe. Aí uma parte do corpo, tem uns que ficam assim, um ombro é mais alto, o outro são os dois ombros. Aquela pessoa que está sempre com frio, sempre com os braços cruzados, se protegendo. Então, o trauma é uma coisa muito monstruosa que pode desintegrar o seu ser, o seu eu, entendeu? Então, a raiva é uma emoção que nos permite mudar, para melhor ou para pior. O que não é adequado, quando nós nos traumatizamos, existe uma expressão na psicologia que diz que nós congelamos. Esse congelamento, essa expressão congelamento, embora nós possamos nos transformar em um bloco de gelo, perder as nossas emoções, mas não é disso que nós estamos falando. Esse congelamento quer dizer que o nosso sistema nervoso estocou, eu prefiro usar esse termo estocar, estocou as nossas reações, as nossas emoções. E ele não consegue liberar, por exemplo, ele não consegue diluir aquela raiva. E aquela raiva fica estocada em você e você vai ter reações
O medo fica estocado em você e você vai ter reações de medo. Você vai começar a ter medo de várias coisas que para outras pessoas que estão ao seu redor é normal, é comum, entendeu? Então, quando uma criança se traumatiza com um pai alcoólatra, chega em casa gritando, rebentando, derrubando as coisas, pegando a arma branca, né? Pega a faca, passa para lá, passa para cá, vou matar, vou fazer para acontecer. A criança, ela tem problemas na bexiga, ela começa a ter medo e a vontade de fazer xixi. Quando ela ouve a voz do pai, ela começa a tremer. Ou da mãe, porque tem mães alcoólatras também, muito violentas. Aliás, as mulheres, no sentido de perversão, ela é muito mais perversa do que o homem. O homem é mais agressivo, entenda isso. O homem é brutal. A mulher, ela maquina, ela é mais diabólica nesse sentido, perverso, de perversão. Existem os homens pervertidos, como esse caso aí dos Estados Unidos, que é uma coisa absurda. É o absurdo do absurdo. Mas, olha só, então, a raiva, ela nos permite mudar, ela nos muda a forma como somos. Então, quando você congela, você fica com uma relação muito íntima com essa raiva, com esse medo, com esse nojo, com outras emoções que surgem no momento que você se traumatiza. Você pode ficar alheio, você pode, a frustração, a decepção, o choque foi tão grande que você congelou. Aí você fica sem emoções, sem reações. Você fica uma pessoa parecendo um vegetal. Você existe, mas não existe. Entendeu mais ou menos o que eu estou falando? Então, existem duas maneiras ou várias maneiras de congelamento. A raiva é uma delas. O isolamento, uma forma de congelamento. A pessoa se isola, a pessoa não quer mais contato com outros seres, não quer sair, não quer ir trabalhar, não quer estudar. Isola totalmente dentro de casa. Isso significa, o isolamento, ele ausenta a pessoa da sua consciência. E é uma forma de sobrevivência, entendeu? A raiva excessiva, ela é doentia, ela é perigosa. Só que a raiva também, ela ajuda no descongelamento. Porque você vai colocando para fora aquilo que está estocado dentro de você. Porém, isso tem que ser gradual. Isso tem que ser gradual. E visa trazer, que nos conduz a uma ação que nos traz um resultado saudável. Pode ser um caminho para a gente continuar congelado, ou pode ser um caminho para a gente descongelar. Então, a maioria de nós, quando nos traumatizamos, estocamos muita raiva. Você está fazendo terapia? Você já fez terapia? A terapia, ela tem vários estágios. E um dos estágios da terapia é a raiva. Ou seja, o estágio do cliente. Ele vai colocando para fora várias coisas. Ele tem o estágio da tristeza, da reflexão, do choro, o estágio da raiva, muita raiva, tá? O estágio do abandono, quando ele quer abandonar a terapia. Então, são vários estágios. Esses é só alguns que eu estou citando. Mas, quando você chega no estágio da raiva, você começa a sentir raiva não só das pessoas que contribuíram para você estar traumatizada ou traumatizado, mas você sente raiva também de si mesmo, por ter permitido, por ter contribuído, por não ter observado. Você se chama de estúpido, de bobo, eu fui uma pessoa boba, uma pessoa estúpida, eu permiti isso, como que eu não vi? E você ficar com raiva de si mesmo. Se você estiver fazendo terapia e você não passou pelo estágio da raiva, você vai chegar um dia no consultório com muita raiva. E quando o seu terapeuta perguntar, e aí, tá tudo bem? Como é que foi sua semana? Como é que foram 6 dias que a gente não se viu? Aí você vai dizer, eu senti muita raiva, eu estou com muita raiva. E você não quer nem falar com o seu terapeuta, porque você está com raiva realmente. Essa raiva não vai passar assim, fácil. Até você entender e compreender por que você está com raiva. Porque o seu terapeuta vai lá se aprofundar nisso, entendeu? E vai ser um dos momentos dolorosos da terapia. É quando você chega na raiva. 2 momentos dolorosos da terapia, a raiva e a tristeza. A raiva pode ser o caminho para descongelar, ou o caminho para continuar congelado. Então, no congelamento, se retorna ao modelo do sistema nervoso. O congelamento autônomo
é o bloqueio do sistema parasimpático. Por que que nós chamamos de congelamento? Porque ele bloqueia o sistema, porque eles trabalham junto, simpático, parasimpático, tá bom? Então, o que é o sistema parasimpático? O sistema parasimpático, aquela avó, aquele ancião, aquele velheiro sábio, que te acalma, te deixa bem, que faz você ver as coisas boas da vida, que faz você se preocupar com alguém que te ama. O sistema nervoso simpático, que deveria ser chamado de simpático, deveria ser chamado de simpático, mas ele é o parasimpático. É aquele que te acalma, é aquele que traz você de volta para seu equilíbrio emocional, é aquele que ativa a sua consciência da realidade, entendeu? Que faz com que você opere no seu ambiente de uma forma saudável. Quando você passa por um trauma muito grande, o sistema nervoso, você ativa o seu sistema nervoso simpático, que é de luta e fuga, né? Você já viu os filmes Uma Onça, né? Que é um felino, um predador, atacando, correndo atrás da sua presa. Você já viu uma águia, que é um predador, né? É uma ave predadora, a águia. Você já viu ela pega até cabras grandes, pelas garras, ela consegue pegar ali. Então você já viu esses animais em atuação em algum filme. O sistema nervoso simpático deles estão em ação. O sistema nervoso da presa também está em ação. Um é para sobreviver, os dois lutam para sobreviver de maneiras diferentes e ativam o sistema nervoso simpático de maneiras diferentes. O predador, ele luta para conseguir o que quer. E a vítima ou a presa, ele foge para se livrar do predador. Então os dois estão com o sistema simpático ativado de forma diferente. É assim que nós, seres vivos, humanos, também operamos. Então, quando você se traumatiza, que foi algo que você não esperou, aquilo é uma ameaça. O que é o trauma? O trauma é uma ameaça. Ameaça a sua segurança, ameaça a sua sobrevivência, ameaça o seu bem-estar, ameaça a sua segurança física, psicológica, mental. E aí você tem uma reação, que ou você lutar por aquilo que está te ameaçando, ou você fugir. Então, quando você briga com seu narcisista, com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com seu colega, com seu chefe, com seja lá com quem for, você congela o seu sistema parasimpático, que é o sistema da razão, que é o sistema do equilíbrio. Você diz, não, eu não posso ficar quieta aqui agora. Eu vou lutar, ou vou correr, ou vou fugir, entende? Agora. E às vezes, por exemplo, num lar, a ameaça é constante. Se você tem um narcisista em casa, você tem uma narcisista em casa, você tem um pai que é alcoólatra ou é viciado, um pai que é agressivo, ignorante, obnóxio, você tem essa pessoa dentro do lar, então você está ameaçada o tempo todo. O seu sistema nervoso parasimpático raramente vai descongelar, porque a ameaça ela é constante, ela é diária, Estou explicando a vocês o que é trauma. Estão entendendo como é grave isso, como é sério isso? Entendeu? Então não vai dar aqui para ser o vídeo completo, não. Vai ter que ter mais 2 ou 3 vídeos a respeito disso. Nós já estamos, não é fácil falar de trauma, entendeu? Então o trauma, os traumas sociais, por exemplo, nas eleições tem muitos traumas sociais. As famílias se desintegram, as famílias ficam separadas por causa de política. O político não te conhece, não sabe quem você é, não bota comida na sua mesa, não te dá carinho, não te dá amor. Você briga com seu pai, com seu filho, e as famílias se separam e cria traumas e traumas e traumas, esse trauma social. Você cria trauma no seu filho porque você queria que seu filho votasse na pessoa que você simpatiza, que você não conhece, que você nunca viu. Então, o congelamento autônomo é o congelamento do sistema nervoso da parte que nos acalma, do parasimpático, tá bom? Então, o simpático, que você se sente ameaçado ou ameaçada o tempo todo, você coloca ele em ação, você ativa
automaticamente, gente. Não é uma coisa programada nem planejada, isso é automático. São reações automáticas do nosso corpo. Então ele ativa porque você se sente ameaçada. O narcisista não falou com você, você já fica ali, poxa, eu fiz alguma coisa errada. Não falou comigo, não me deu bom dia, não olhou para mim. Saiu para trabalhar, bateu a porta, seu corpo já está tremendo. E ali você se sente ameaçada de abandono. Ou você pensa assim, pô, essa pessoa tem outra pessoa. Eu fiz alguma coisa errada, eu não sou a esposa ou o esposo que essa pessoa está esperando. Tem algo errado em mim. Você começa a se depreciar, a se diminuir, se minimizar, porque você que tem uma ameaça. Ameaça a sua segurança emocional, ameaça a seu sentimento de dependência, porque nós dependemos de outras pessoas. Sermos felizes para ativarmos nossos hormônios do prazer, e outros hormônios que são necessários para nosso bem-estar, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Emoções e sentimentos são coisas diferentes, só que um é formado pelo outro, um depende do outro. Os sentimentos são formados através das nossas emoções. Primeiro você sente a emoção, depois transforma no sentimento. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, entendeu? Então o sistema parasimpático e o ortossimpático, né, ou simpático, para reduzir o nome, o simpático nos faz lutar e fugir. Nesse momento, o parasimpático é o que nos acalma, o que nos equilibra, o que nos conscientiza, tira a cortina dos nossos olhos e nos faz sentir bem e dizer assim, eu estou segura, que é um ambiente seguro, eu estou com as pessoas que gostam de mim, que me protegem, que não vão me fazer mal. Ele congela para você ficar ativada para qualquer perigo que estiver ao seu redor. Entendeu? Então, quando o sistema simpático congela o sistema parasimpático, ele se torna ineficaz. Você tenta se acalmar e você não consegue. Ele está congelado. E quando ele está congelado, ele é ineficaz. Porque houve um bloqueio do bem-estar, um bloqueio até da raiva boa, da raiva saudável, Às vezes, você quando chega no consultório, você está com muita raiva, de uma forma percebível pelo seu terapeuta, né, pelo seu psicólogo. Só que, na realidade, tanto a raiva negativa como a raiva saudável, eles podem atuar em paralelo, eles podem atuar ali junto. E seu terapeuta perceber isso e tentar separar os dois e fazer você entender. Quando você não põe para fora, quando você não trata essa raiva congelada, ela se torna o quê? Tóxica. E você pode se transformar também em uma ou em um narcisista, em uma ou em um predador, em uma ou em um pervertido. Quando ela fica estocada por muito tempo, você não descongela o sistema parasimpático, ela se torna tóxica, entendeu? Porque às vezes, o que eu chamo de raiva saudável? É aquela raiva que você sente para se proteger. Você não se defende de uma agressão se você não sentir raiva. Então a pessoa vem te bater, se você não sentir raiva, você não devolve. Se você não sentir raiva, você não corre. Se você não sentir raiva, você não foge. Entendeu agora como é que funciona isso aí do sistema nervoso? O sistema nervoso é muito complexo mesmo. Quem estuda trauma, quem se especializa em trauma, quem faz cursos para trauma, está se especializando no sistema nervoso. O trauma é fisiológico. Ele fica estocado no sistema nervoso e traz as consequências psicológicas. Ele enlouquece você. Seu sistema nervoso pode lhe enlouquecer, tá bom? Não é só congelar, não. Ele enlouquece também a gente. Lembra que no outro vídeo eu falei sobre o início da humanidade, onde apareceu a mulher e o homem? O homem sempre foi um predador e um caçador. E a mulher foi sempre a presa e a vítima. Então, as mulheres, quando elas eram, principalmente nas famílias ricas, né, que precisava preservar um nome, as famílias abastadas, a burguesia, que chamava de burguesia, né, que eram as famílias tradicionais, sempre existiram os predadores e os caçadores. Os caçadores, eles não são tão agressivos, embora quando você fala em caça, você lembra de uma pessoa atirando para matar o animal. Mas no caso de humano é diferente, o caçador ele é diferente, ele é mais amigável, ele é negociável. Há uma negociação ali. Enquanto que o predador, ele pega a força. Então, quantas mulheres não sofreram violência sexual naquelas épocas, né? Desde que o mundo é mundo.
e que existiu o homem e a mulher. Elas eram consideradas histéricas, principalmente por vários estudiosos como Freud, né? Estudou muito histeria. Eu acho que eu me traumatizei estudando Freud. Eu tenho um livro aqui, ele é pequenininho, ele não é grande, ele é pequeno assim, um livro pequeno, sobre a história de uma moça que ficou muito tempo Freud estudando ela. Na minha cabeça passa mil coisas, sabe, que eu não quero falar aqui. Mas eu me traumatizei lendo esse livro. Porque eu comecei a me colocar no lugar daquela garota, no lugar dela. E aí eu comecei a imaginar como que Freud conseguia aquelas informações e aquelas... Ali houve uma tortura psicológica, sabe? Talvez até mais do que isso, eu não sei, eu não posso afirmar e nem posso dizer. Mas posso imaginar, porque a imaginação é minha, eu posso imaginar o que eu quiser. Eu sou livre para imaginar. Então, eu me traumatizei com esse livro. Só de ver esse livro, às vezes, eu fico assustada. Para se descobrir várias coisas, eu garanto que esses pioneiros, que chamavam a mulher de histérica, que na realidade não era histeria, era trauma, era estresse pós-traumático, o complexo do estresse pós-traumático, de tanta tortura. Eu já falei para vocês sobre uma rainha que era chamada Letícia, e ela se fingia de louca para ficar no manicômio. E como ela era uma princesa, o manicômio era uma clínica especializada, cheia de conforto, de tudo, e ela não tinha o abusador dela, que era o marido. E o marido traía ela com todas as mulheres, levava para a cama e para o quarto deles e fazia miséria lá, era um beberrão, bebia. E ela resolveu o problema dela assim. Então, ela não era maltratada, ela não sofria violência psicológica nem violência sexual e ficava lá na clínica. Então, ela andando pelos jardins da clínica, ela contava essas histórias para aquelas pessoas que iam visitar ela. Mas ela era diagnosticada como histérica, porque naquela época não se sabia nada sobre o trauma. E uma pessoa traumatizada, a pessoa tem reações diversas. E aí chamava elas de histéricas. Então muitas mulheres morreram sem saber que eram traumatizadas. As violências que sofreram e tinham que ficar caladas, não podia falar. Um dos símbolos, nós estamos no mês de outubro, que é o mês de combate à violência doméstica, que é o outubro púrpura, né? Que é roxo, né? Então esse é o símbolo contra a violência doméstica. É a palma da mão para fora, ou seja, fale, bote para fora. Então é assim, esse é o símbolo do combate à violência doméstica. Porque se você faz assim, você está tapando, você não pode falar. Quando você faz assim, você está pedindo ajuda, você está dizendo, eu quero falar. Então se você sofre violência doméstica, você peça ajuda. Eu quero falar, eu preciso falar. Entendeu? Eu nem cheguei na metade desse assunto. Então, eu gosto de falar sobre isso, sabe, gente? Trauma é uma das coisas que... Porque quando eu falo de trauma, eu me conheço, eu sei quem sou eu conheço as reações do meu corpo, eu começo a perceber as coisas, as pessoas ao meu redor. Às vezes eu chego num ambiente e eu não digo uma palavra, porque eu estou observando cada detalhe. Primeiro, por causa da minha sensualidade. E segundo, porque quando você estuda trauma, você começa a aprender a observar como é aquela pessoa, se ela tem algum tique, se ela tem algum toque, como são os traumas dela. Não existe pessoas que não é traumatizada, todo mundo passa, raramente, são raríssimas exceções no mundo inteiro, de pessoas que nunca se traumatizaram. Para você já passa por um trauma ao nascer. Imagine quantas horas você passa querendo nascer e você não consegue. Você quer sair daquele casulo. Você já viu o sofrimento de uma borboleta para sair do casulo? O humano é a mesma coisa. A gente luta para sair do útero. E aquilo é um trauma. É o trauma do nascimento. É o trauma do ser. E daí vem outros traumas durante a vida, durante a infância principalmente. Que a gente saiu do casulo inocente, como uma página em branco, sem nada, a gente vai depender dos nossos cuidadores, nos amar, nos alimentar, nos cuidar, nos proteger durante muito tempo.
Os pais de hoje, a mãe trabalha fora, quem cuida são pessoas estranhas. Você não sabe o que é que seu filho está passando na mão daquelas pessoas. Ontem eu vi um vídeo horrível aí no Brasil. Uma criança que estava com umas 8 roupas, uma roupa em cima da outra, um mau cheiro, chorando sem parar. E aí a professora resolveu ver o que era que estava acontecendo com aquela criança. E ela começou a tirar roupa da criança, depois deu um banho na criança. A criança estava com a mesma roupa que foi para a creche na sexta-feira. Na segunda-feira ela tinha 8 camadas de roupa, uma por cima da outra, e ainda perfume. E a criança estava passando mal, chorando, desesperada. O pessoal da creche começou a tirar aquelas roupas, deram banho e alimentaram a criança estava com fome. Então, essa criança, ela poderá ser no futuro uma pessoa congelada ou uma pessoa com muita raiva, que vai ser chamada de narcisista, né? Que vai ser chamado de outros nomes, de psicopata, de sociopata, de revoltado, isso, daquilo. Você tem tudo, você tem comida, você tem bebida, você tem um teto, você dorme, você come, não tem nada para você estar traumatizado. Ninguém se traumatiza porque quer. O trauma, ele acontece. Ele acontece quando a gente se sente ameaçado. É a ameaça que traz uma reação no nosso sistema nervoso. Quando você não se sente protegido, é uma ameaça. Não precisa nem seu pai dizer que vai te bater, que vai te prender, que vai te botar de castigo. Não precisa para você se traumatizar. Basta você se sentir ameaçado. E a ameaça não é só sobre isso. Por exemplo, seu pai, você não conversa com seu pai, você não conversa com sua mãe, eles não suprem as suas necessidades emocionais, só as necessidades fisiológicas. Então, você se sente ameaçado, porque você não é ouvido. Aí você começa a pensar, não gosta de mim, não me ama. Isso é uma ameaça. É uma ameaça à sua segurança, seu bem-estar. Uma ameaça ao seu sistema nervoso parasimpático, ou seja, você não consegue ficar relaxado nem calmo. Estão entendendo o que é trauma? Porque muitas pessoas, e até profissionais também, que não são especializados em trauma, eles pensam que o trauma é só acontecer um evento grande, uma coisa, mas não é, gente. Às vezes os nossos próprios pensamentos, a forma como a gente vê a vida nos traumatiza. Entenderam agora? O trauma, ele é mais complexo do que o que se possa imaginar. Talvez lá, o trauma já foi chamado de histeria, o trauma já foi chamado de esquizofrenia, hoje é chamado de estresse pós-traumático, complexo do estresse pós-traumático. Daqui a alguns anos pode ser chamado de outra coisa. O cérebro primitivo, só que só são termos. Na prática, é a mesma coisa que aconteceu há 100 anos, 200 anos, 300 anos atrás. Só que não tinha a compreensão que a gente tem hoje. As pessoas vão mudando os termos, mas na realidade é a mesma coisa. Aí as pessoas vão criando termos, criando títulos para chamar a atenção, para que você preste atenção neles. Porque quando você estuda, você aprende termos de coisas que sempre existiram, sempre foram daquele jeito. Então, como é que apareceu a descoberta, como foi a descoberta do sistema nervoso parasimpático e do sistema nervoso simpático? Foi um cardiologista, que agora não me recordo o nome, foi um cardiologista que começou a se preocupar porque os bebês morriam, quando nasciam, morriam, e o sistema nervoso estava com o tônus, né, parasimpático ali. Então ele começou a observar e a ver, e foi quando ele descobriu que aquele sistema nervoso atuava de duas formas, simpático e parasimpático. E aí foi que ele foi separando isso. Era um sistema nervoso só, se compreendia apenas um. Era sistema nervoso e pronto, sistema nervoso central e pronto, não existia divisão. E esse cardiologista, observando a morte dos bebês, ele descobriu que aquele sistema nervoso atuava de duas formas. Olha que coisa linda, olha que coisa... Eu sou apaixonada por medicina. Olha que coisa linda esse cardiologista descobriu. Então ele ficou pensando assim, se o tônus do sistema nervoso do bebê tá normal, tá no alto, né? Por que o bebê morre? Foi o trauma que o bebê teve na hora de nascer. Esses bebês que passam muitas horas querendo nascer sem poder. Outro dia tinha uma senhora aqui no YouTube falando que agora no mês de setembro, né, ela foi ter um bebê. Ela mora em Portugal, é uma brasileira que mora em Portugal.
e ela foi ter um bebê e ela passou 4 dias em trabalho de parto. E as enfermeiras falavam, que elas falavam para a mãe assim: enquanto você tiver força, a gente não vai fazer uma cesárea. Enquanto você tiver força, a gente não vai fazer uma cesárea. Então essa ação vai traumatizando o bebê, porque o bebê quer nascer e não pode, vai diminuindo o oxigênio do bebê, vai diminuindo as forças do bebê e vai diminuindo as forças da mãe. Daí um corpo médico tomar a decisão de tirar aquele bebê, porque o bebê está sofrendo, gente. A mãe pode querer ter um bebê normal, é normal a gente querer ter um parto normal para não passar por aquele processo de cirurgia. Mas passar 4 dias num processo de parto é traumatizar o bebê antes dele nascer. Então, assim, são coisas que a gente precisa estudar para entender porque é que aquela pessoa é assim. Aí o bebê nasce estressado, o bebê nasce irritado, um bebê que chora não sei quantas horas, chora dia, chora noite. E a mãe não sabe por quê e vai para o médico diz que está tudo bem, que é manha do bebê, que o bebê é manhoso, que o bebê é não sei o que lá. E aí, quando o bebê vai crescendo, eles dizem que o bebê tem TDAH, diz que a criança tem um monte de coisa. Que a criança é estressada, que a criança é isso, que a criança é aquilo. Mas esquece que a criança passou por um sofrimento para nascer. Aí começa a dizer várias coisas, mas todo mundo esquece da hora do parto. Todo mundo esquece da hora do trauma do nascimento. Então, gente, eu vou parar esse vídeo por aqui e a gente continua essa história de trauma até eu terminar, fazer vocês entenderem várias coisas. Bom, beijo no coração, até o segunda ou quarta-feira. Eu tô já querendo botar os vídeos de segunda-feira. Eu vou ver como é que eu vou fazer, tá bom?